Então, nossa paraxá de hoje, como nós já lemos aqui durante, né, o serviço, é Bereshit, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Parshas Lech Lecha. Vai por ti. Né? Então, Gênesis 12, 1 até o capítulo 17, verso 27. Esta é a porção da Torá de hoje. A Haftará, porção dos profetas, Yeshaiau, Isaías, 40, 27 até o 41, 16. E a porção da Brit Hadashah, da Nova Aliança, Romanos 4, do 1 ao 25. Essa sugestão, Romanos 4, do 1 até o 25. Como os irmãos já estão acostumados, né, sempre que eu trago a ministração, então antes de nós entrarmos no tópico específico, no assunto do estudo especificamente, nós vamos ver quais são os tópicos da porção, quais são os tópicos da paraxá, né, o que ela nos traz como elementos. Então a paraxá, como nós já lemos, começa com o chamado de Avram. Né, ainda não era Avraham, era Avram, era só Abrão, não Abraão. Então ele é chamado pelo Eterno para sair lá da sua terra, da sua casa, e seguir por uma terra que o Eterno o mostraria. Então começa a nossa paraxá com isto. Na sequência, nós temos o episódio de Abraão, então atende a esse chamado, né, ele pega a sua esposa, os seus pertences, tudo que lhe pertencia, e vai então com Ló, também seu sobrinho, para a terra de Canaã. E lá, devido à fome, né, ele passa por um período de fome, um período de seca, consequentemente de fome, ele desce ao Egito com sua esposa Sarai. Aquele episódio também, que ele fala que ela era irmã, né, para que ele não fosse morto. E o faraó a toma por esposa, porque ela era muito bonita, muito formosa. E o faraó tem problemas por conta disso, então ele descobre que, na verdade, não era a irmã, como havia dito, mas sim esposa dele. Era uma meia-verdade, né? E então eles saem do Egito com mais bens, com mais posses ainda do que eles já tinham, a partir disso. Na sequência vem a separação então de Avram e seu sobrinho Ló, né? Quando eles já estão de novo na terra de Canaã, por conta de uma briga entre os pastores, eles decidem cada um seguir para um lado. Fica assim, o Ló resolve ir para a região de Sodoma, e o Avram escolhe então o outro lado, o lado oposto, para se estabelecer, vamos assim dizer. Né? Aí vem aquele episódio da Guerra dos 4 Reis contra 5, em que Ló, o sobrinho de Abraão, é capturado, né? Porque o rei de Sodoma era um dos que estava envolvido nessa guerra, e acontece essa guerra em que Ló acaba capturado e Abraão vai atrás dele para resgatá-lo, né? Com os seus homens. Aí vem um episódio trazendo o rei de Sodoma, que vai e tenta fazer vamos dizer assim, um negócio, uma negociação com Abraão, e também Malquitzedek, que aparece aqui, então, aquele famoso episódio de Malquitzedek, Melquisedeque, né, em que Abraão o encontra e lhe devolve o dízimo, né, e Malquitzedek o abençoa. Malquitzedek, lembrando, segundo a tradição judaica, seria Shem, né, Sem, o filho de Noé, que ainda estava vivo na época. Depois vem aquela passagem que eu particularmente acho muito bonita, que é quando o Eterno chama Abraão para fora de sua tenda e pede para ele contar, né, olhar para as estrelas. E diz, olha para as estrelas, se você puder numerá-las, né, esse é o número dos seus descendentes, daqueles que vão descender de você. Né? Eu acho muito bonita essa passagem. E depois vem então o pacto que Abraão faz então com o Eterno, quando o Eterno manda que ele pegue alguns animais, os corte pela metade, né, e os deixe lá à noite como sacrifício. Então, existe um pacto que é feito e Abraão o faz conforme o Eterno lhe orienta, lhe determina. Tá? Aí vem a questão de Sarai, Hagar e Ismael. Quando, né, eles recebem a promessa do Eterno de que eles teriam um filho, mas Sarai, se vendo estéril, pensa numa solução para o problema da sua parte. Né? Ela sugere que Abraão tome a serva Hagar e tenha com ela um filho, que seria como se fosse o filho de Sarai e Abraão. E nasce então Ismael. Né? Acontece aqui este episódio. E por fim, vem o pacto da aliança da Brit Milá, da circuncisão, né? Em que Abraão recebe essa ordenança do Eterno
de que ele e todos aqueles que estavam com ele, né, na sua casa, os homens deveriam ser, então, circuncidados, como um pacto de aliança, como um sinal visível de um pacto de aliança com o Eterno. Tá? Então, a Brit Milá está aqui nesta paraxá, a circuncisão. Ano passado, eu trouxe também essa paraxá, né, eu estava revendo lá os meus estudos, e ano passado, coincidentemente, fui eu também que trouxe o estudo desta paraxá. Eu lembro que ano passado, quem acompanhou, talvez se lembre, né, quem está em casa, quem acompanhou aqui, talvez se recorde que nós fizemos uma pergunta no estudo do ano passado, que era: por que Abraham? Por que o Eterno escolheu Abraham, afinal de contas? Dentre tantas pessoas, né, que existiam no mundo já na época, por que Abraham foi o escolhido? Né? Nós temos, na tradição judaica, nos Midrashim, né, várias histórias sobre Abraham que não estão na Torá. Né? Por exemplo, aquela que eu contei para vocês no passado, que quando Abraham ainda, no caso, era um menino, era um garoto, talvez um adolescente, não sei, ele cuidava da loja de ídolos do pai dele, do Terah. Né? Ele meio que ajudava a cuidar da loja. O Terah tinha uma loja de ídolos, olha só. Ele fabricava ídolos, né? E o Abraham, às vezes, tinha que ficar lá cuidando. E, segundo a tradição, teve um certo episódio que ele simplesmente começou a quebrar, a despedaçar todos os ídolos que estavam na loja do pai, quando o pai não estava presente. Então, ele despedaça todos aqueles ídolos, e quando o pai volta, ele chega, o Terah, né, chega e pergunta: o que aconteceu aqui, Abraham? O que é isso? O que é essa bagunça toda aqui? Meus produtos todos, né, quebrados, todos despedaçados. E o Abraham fala o seguinte: pai, é que esse aqui, esse ídolo que estava ali, ele implicou com outro, daí ele bateu no outro. E daí o outro quis se revidar, e daí eles começaram a brigar entre eles e deu no que deu. Tá? E o resultado foi esse. E o Terah pergunta: como assim, Abraham? Não me venha com essa história. Eles são de pedra, como é que eles iam fazer isso? Eles não se mexem. Eles não iam ter como vocês, não me venham com essa história. Aí o Abraham questiona ele: ué, pai, mas se eles são de pedra, eles não fazem nada, então por que o senhor acredita neles? Então o Abraham, né, esse é um midrash, né, ele vem com isso já, lá questionando aquela idolatria. E outras coisas também que existem nos midrashim, como o fato de Abraham também ter sido lançado numa fornalha. Há exemplo dos 3 lá de Daniel, né, do Medrach, Sadraque, segundo o midrash dos midrashim, Abraham também teria sido lançado numa fornalha pelo Nimrod, que era aquele rei idólatra que tinha, segundo a tradição também, sido o coordenador da construção da Torre de Babel. Né? Então, Nimrod estava presente e ele teria lançado Abraham, por conta desses questionamentos de Abraham quanto à questão desses ídolos, teria lançado Abraham na fornalha. E Abraham também foi miraculosamente salvo dessa fornalha, segundo esse midrash. Né? Os midrashim também contam que Abraham ele pregava para os goim. Na verdade, não existia ainda, né, o hebreu ali, mas ele pregava para as pessoas sobre o Deus único, segundo os midrashim. Então ele tinha, vamos dizer assim, ganhado almas, vamos assim dizer, para o Eterno. Isso segundo os midrashim, né? Mas, como nós vimos aqui no passado, essas histórias estão nos midrashim, né? São contos que os sábios contaram sobre, mas não estão na Torá, não estão no texto, né? Eles não estão presentes no texto. Portanto, não servem como elementos para nos basearmos. Então o Eterno escolheu Abraham por causa disso, porque lá no passado ele já questionava os ídolos. A Torá não traz essas histórias para nós como fatos. E lembrando que a Torá, que é o nosso manual, como nós já vimos aqui tantas vezes, escolhe a dedo o que ela quer nos relatar. E se ela escolhe a dedo o que ela quer nos relatar, é porque ela tem algum motivo para isso. E a Torá não escolheu relatar essas histórias sobre Abraham, como ele foi lá quando criança, que foi lançado na fornalha. A Torá não fez isso. Então, esses não servem como elementos para nos basearmos, para responder a pergunta: por que Abraham foi escolhido? Não servem, porque não está na Torá. Nós temos que ver na Torá o motivo pelo qual Abraham foi escolhido. Né? E nós vimos aqui no ano passado. Existe um paralelo, estou recapitulando porque é importante para a gente entender o que vai ser hoje. Tá? Existe um paralelo entre o episódio da Torre de Babel e a história de Abraham. Existe um paralelo que a Torá faz. É no mesmo capítulo, na paraxá anterior, Gênesis 11, Bereshit 11. Que paralelo é esse?
Por que eles construíram a Torre de Babel? A Torá diz lá, o que eles falaram? Vamos fazer um nome para nós. Fama, né? Vamos construir essa torre que vai até o céu e vamos fazer um nome para nós que vai perdurar eternamente. Todos vão lembrar que nós fizemos essa torre gigantesca. Basicamente isso. Né? Eles queriam fazer um nome para eles. E a Torá, lá no final de Gênesis 11, ela nos diz que Abraão tomou por esposa a filha do seu irmão Harã, que havia falecido. Né? A Torá diz isso. Ele e o seu irmão Nahor, eles tomaram por esposas as filhas de Harã, que não teve filhos homens, só teve filhas. O Harã acabou falecendo, provavelmente jovem ainda. Né? E Abraão toma a Sarai, que era uma das filhas de Harã, por esposa. O que foi isso? Isso foi nada mais, nada menos que ele cumprir uma lei que veio lá para frente, que é Yibum, Devarim 25, Deuteronômio capítulo 25, a lei do levirato, vamos dizer assim, em que quando você tem um familiar, um irmão, que falece sem ter filhos, né, ele não tem filhos, homens, que vão dar continuidade ao seu nome, o irmão deveria tomar a mulher por esposa, ou as filhas, no caso de Abraão, daquele homem por esposas, para perpetuar o nome do irmão. E o Abraão fez isso. Ele se dispôs a fazer isso pelo seu irmão. Ou seja, ao contrário dos homens que construíram a Torre de Babel, né, que queriam fazer um nome para eles, eu quero fazer um nome para mim, Abraão agiu de forma contrária, oposta. Ele se apagou, ele se dispôs a se apagar para que fosse perpetuado o nome do irmão dele, em função do outro. Então a Torá faz esse paralelo. Este foi o motivo pelo qual Abraão foi escolhido. Porque o Eterno viu isso, como se o Eterno visse isso e falasse, opa, olha, esse aqui é diferente. Este é alguém que eu posso usar. Alguém que está disposto a se apagar pelo outro, a se doar pelo outro. Né? Então essa foi a nossa pergunta e a nossa resposta no ano passado. Né? Mas hoje eu tenho outra pergunta de outra perspectiva, que começa exatamente assim também. Mas tem 3 pontinhos ali, não é por acaso. Por que Abraão aceitou o chamado do Eterno? Né? Porque, vamos pensar agora no contexto. Está ali, né? Vamos lá para Gênesis 12:1, começo da nossa paraxá. E disse o Eterno a Abraão, anda de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Pensem, vamos nos colocar agora na situação de Abraão. Chega o Eterno e nos fala, agora você vai sair da tua casa, sai da tua casa, pega todas as tuas coisas, sai da tua casa e vai para onde eu vou te mostrar ainda. Eu ainda vou te mostrar, mas só pega e vai. Será que nós iríamos? A gente sabe que Abraão foi, né? E aí a pergunta é, por que então ele foi? Por que ele aceitou isso? Sem questionar. Ele não questiona, a Torá não traz nenhum questionamento dele. Ele vai, né? Ele simplesmente vai e faz, como o versículo 4 diz, como falou o Eterno. Ele vai e faz como falou o Eterno para ele. Né? Ele não faz comentário, não faz réplica alguma. Ele vai. Por quê? Nós já vimos por que ele foi escolhido pelo Eterno. Isso nós já sabemos. Mas por que ele aceitou isso aqui? Por quê? Sim. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Tem isso e tem algo muito que diz muito sobre ele também. De fato, tanto que a Torá, e depois lá no Brit Hadashah também nos relata, né, que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Né? Então, realmente é isso. E tem algo intrínseco nele também relacionado a isso, que nós vamos ver aqui. Né? De por que ele foi. Por que ele creu. Por que ele deu espaço de fé. Né? Porque, será que era só porque era o Eterno que estava ordenando? Que o Eterno ordenou. Lembrem que ele cresceu no contexto
que o pai dele, segundo a tradição, tinha uma loja de ídolos, né? Tera era politeísta, idólatra, né? Inclusive fabricava ídolos. Ele cresceu num contexto assim. Então, chega esse Deus único e fala com ele isso. Será que foi só por isso? O que a Torá diz? A Torá diz que é só isso? A gente pode pensar que sim, porque o texto aparece, né, não dizia mais nada sobre isso. Só afirma que ele creu, que ele passou a crer. E nós sabemos que ele, desde pequeno, então, ele já tinha esse questionamento sobre existir um Deus só, né? E por isso, então, ele teria atendido o chamado, né? Mas, de novo, aquela história do pequeno Abraão, né, que tinha a loja de ídolos do pai, que quebrou os ídolos lá, é só um midrash, né? Está lá em Bereshit Rabá 12:38, tá? Esse é o midrash que fala sobre isso. E midrashim, não necessariamente eles são literais, né? Nós já vimos aqui os midrashim. Lembram daquele da filha do faraó, que o braço dela esticou, miraculosamente esticou, como se fosse de borracha, e foi lá alcançar Moshe, lá em Êxodo, né? Para alcançar o berço de Moshe. Esse era um midrash. Não é literal isso. Claro que não, né? Então, talvez esses midrashim sobre Abraão também não sejam literais. Talvez não seja isso que tenha acontecido de fato. Eles estão falando de alguma coisa de princípios, né? Então, qual foi o motivo de Abraão? Né? Qual foi a motivação dele para dar esse passo de fé? De confiar no Eterno e que motivação ele teve? Quando a gente olha só para o texto da Torá, a gente talvez entenda que ele teve uma certa motivação que a gente questionaria um pouco, né? Como assim? Voltando ali para Gênesis 11 de novo. Gênesis 11:30 já anuncia que Sarai, a esposa de Abraão, era estéril, que ela não teve descendência, né? Gênesis 11:30. Então nós já sabíamos, a Torá já tinha nos informado que a esposa dele era estéril, ou seja, ele não geraria descendência, né, com a sua esposa. E nós já sabíamos também que o legado dele e do irmão Harã, consequentemente, lembre-se que ele tomou Sarai por esposa para perpetuar o nome do irmão também, ele, no seu coração, fez isso. Então não seria continuado. De novo, ele tomou a filha por esposa para perpetuar o nome do irmão e não seria perpetuado porque ela era estéril. Então, nem na sua intenção também não se concluiu, não se concretizava isso, né? E aí vem o Eterno, então, em Gênesis 12:2, e faz esta oferta. Olha, sai da tua casa, Gênesis 12:1. Sai da tua casa, blá, 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 e vai para a terra que te mostrarei. E no versículo 2, e farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei teu nome, e serás uma bênção. Gênesis 12:2. Ou seja, de você, Abraão, vou fazer um povo inteiro, só com os teus descendentes, vão formar um povo, uma nação. Né? O Eterno lhe faz essa promessa. Dá para imaginar, então, por que ele aceitou? Ora, o Eterno me falou que eu vou sair da minha terra, né, e vou seguir para uma terra que ele ainda vai me mostrar. E se eu fizer isso, eu vou gerar descendência. De mim vai haver uma grande nação, né, e serei abençoado. Mas se a gente lê o texto assim, dessa maneira que eu acabei de falar para vocês, a gente vai chegar a uma conclusão um pouquinho esquisita. Como assim? A Torá, então, estaria sugerindo para nós que Abraão, o nosso pai da fé, como nós dizemos, né? Abraão, chamado pai da fé, ele só aceitou o chamado do Eterno por interesse? Porque o Eterno prometeu para ele que se ele saísse da sua casa, da sua parentela, da sua terra, ele seria abençoado e geraria descendência, uma nação como descendência? Foi só por isso que ele aceitou? Por interesse no que viria? Abraão é um dos personagens que eu mais gosto, assim, na Torá, que eu mais me encanto, vamos dizer assim. E eu não acredito que tenha sido isso. Que ele só tenha aceitado pensando na promessa. Eu não acredito que foi isso. E para a gente entender, então, o que foi, e responder a nossa pergunta lá de por que ele aceitou, por que ele deu aquele passo de fé,
nós vamos ver que vamos ter que fazer um paralelo com um outro episódio aqui da Torá. De novo, um paralelo. E existe um paralelo muito claro, nós vamos ver aqui, entre essa história aqui, de Gênesis 12, e essa outra. Vamos voltar ali então, de novo, repetindo de propósito. Gênesis 12, 1. E disse o Eterno a Avram: anda, lech lecha, lech, do verbo andar, né, ir, lech lecha, de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Né? Lech lecha é o termo que o Eterno usa. E esse termo lech lecha, não é só aqui em Gênesis 12 que aparece. Ele aparece em outro lugar aqui de Bereshit, de Gênesis, onde Deus chama Avram e diz para ele, lech lecha. Onde é que é esse lugar? Eu nunca tinha reparado, nunca tinha visto isso. Onde? Vamos lá para Bereshit 22, Gênesis 22, verso 2. Que o Eterno fala assim: toma, rogo, teu filho, teu único, a quem amas, a Yitzhak, e vai-te, lech lecha. Tá lá se você pegar o hebraico, está lá, lech lecha, velech lecha, a terra de Moriá, e oferece-o ali como oferta de elevação sobre um dos montes que te direi. Gênesis 22, verso 2. O mesmo termo, mesma situação, o Eterno chamando Abraão e dizendo para ele, lech lecha, vai, faça tal coisa. Né? A Torá parece então estar apontando para nós que existe uma conexão entre o chamado de Abraão aqui na Parashá de hoje e esse episódio aqui da Akedah Yitzhak, do sacrifício, entre aspas, de Isaac, né? Que é aqui em Gênesis 22. Parece que a Torá está apontando para nós que existe, então, tem alguma coisa aqui entre esses dois episódios. Né? Como se não fosse possível entender uma coisa sem a outra, como se estivessem de fato conectados essas histórias. E se a gente analisar mais a fundo essas duas passagens, nós vamos ver que, de fato, existem mais elementos ainda em comum do que só o lech lecha aqui. Tem mais coisas em comum, que nos vão ajudar a responder a nossa pergunta inicial, de por que Abraão aceitou esse chamado do Eterno. Então, de novo, aqui em Gênesis 22, 2, agora detalhando uma coisa para vocês ali. Olha o que o Eterno fala. Toma, rogo, teu filho, teu único, a quem amas. Ele diz 3 coisas, né? Ele não fala, toma Isaac e vai. Ele como se ele desse características para Isaac. Toma teu filho, 1. O teu único, 2. A quem amas, 3. Ele dá 3 termos que caracterizam Isaac. Né? Ele não chama só Isaac pelo nome. Depois ele fala Isaac. Deus o descreve com essas 3 características. Né? Como que para enfatizar para Abraão e para nós o quanto aquele filho era importante para Abraão. Né? Olha, é o teu filho, da promessa. É o teu único, da promessa. É o único filho dele com Sarai. Aquele a quem você ama muito. Para nos mostrar o quanto seria difícil para Abraão aceitar esse chamado aqui. Né? Então ele usa 3 termos. Quanto seria difícil para isso? E olha lá em Gênesis 12, 1, o que diz? O que o Eterno fala? Anda da tua terra, 1, da tua parentela, 2, e da casa de teu pai, 3, para a terra que te mostrarei. Também 3 termos, 3 coisas, 3 elementos que o Eterno usa para descrever aquele lugar onde Abraão estava. Né? Coisas que ele deveria deixar para trás e partir. Então, a tua terra, a tua parentela e a casa de teu pai, assim como os 3 termos lá na Akedah Yitzhak, no sacrifício de Isaac. Né? Mas tem mais coisas, tem mais elementos aqui em comum entre uma e outra coisa. Voltando lá em Gênesis 12, 1. Nós já sabemos, Asher Areika, né? Vai para a terra que te mostrarei. Já te comentei aqui, né? O Eterno nem sequer disse para ele onde era. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu ainda vou te mostrar. Você não sabe, só vai que eu vou te mostrar. Né? Não diz para onde. Gênesis 12, 1.
não especifica que lugar seria esse. Ou seja, ele deveria confiar completamente em Deus. Ele deveria depositar sua confiança completa em Deus. E, mesmo sem saber para onde estava indo, mesmo sem ver para onde ele iria. E lá em Gênesis 22, 2, nunca tinha prestado atenção nisso. E oferece-o ali como oferta de elevação sobre um dos montes que te direi. Ele também não diz qual seria. Olha só, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Vai, pega o teu filho, o teu único, aquele que você ama, e leva lá para a região de Moriá, sobre um dos montes que eu ainda vou te dizer qual é. É a mesma coisa. O Eterno não diz já, de cara, qual que seria o lugar. Ele diz, só vai, e eu vou te dizer daí. De novo, mesma coisa, mesmo elemento aqui, um lugar não revelado. O Eterno não revela para ele, quando ele chama, que lugar seria. Tanto no chamado para ele sair da terra, quanto aqui no chamado para ele levar o seu filho em sacrifício. O Eterno não diz. Mas a gente sabe, o Abraão obedece. Ele vai e faz, como o Eterno tinha lhe falado. Também. Se fala, ele teve várias provas, essa aqui foi a última. Teria sido a última, a mais difícil. E ainda tem mais coisas, tem mais algumas coisas. Então, Gênesis 12, verso 6. E edificou ali um altar ao Eterno, que lhe havia aparecido. Isso é Abraão, Ele edificou um altar ao Eterno. Depois do chamado ele vai e ele edifica, então, naquele lugar para onde ele chega, um altar ao Eterno. Ele faz um altar, ao Eterno. Que também é um paralelo lá com Gênesis 11, da Torre de Babel. Porque diz que ele faz um altar e invoca o nome do Eterno. Ele não constrói um altar para fazer um nome para si, como os construtores da Torre de Babel. Ele faz um altar e a Torá diz, e invocou o nome do Eterno. Mais uma coisa, mais um paralelo aqui, um parênteses, Então ele faz um altar, para mostrar sua confiança no Eterno. E lá na história da Akedah, o que diz? Então, Gênesis 22, 9. Olha lá, e edificou ali Abraham o altar. Claro, ali era para o sacrifício, mas ele também constrói ali um altar, no lugar onde ele chega, que o Eterno revela para ele só depois que ele vai. Então, Gênesis 22, 9. Então, os paralelos aqui entre essas duas histórias, eles são evidentes. Não tem como dizer que não tem paralelo aqui. Então, muitos elementos em comum. Existe um paralelo, existe uma conexão entre uma coisa e outra aqui, muito clara. Então, tivemos lá Lech Lechá, recapitulando os paralelos. Lech Lechá aparece nas duas histórias. Tivemos um sacrifício requerido, como assim? Primeiro, Abraão sair da terra, da casa do seu pai, ir para um lugar que nem sabia onde, e depois levar o próprio filho ao sacrifício. Então, um sacrifício requerido de Abraão, algo que se requeriu dele. Depois, um lugar que ainda seria revelado, que ele foi sem saber para onde ia, tanto em um quanto no outro episódio. Nos dois, ele foi sem saber para onde ia, de pronto. Tivemos Abraão obedecendo os dois chamados sem questionar, e nenhum dos dois a Torá relata que ele lançou qualquer questionamento, ele simplesmente foi e fez, conforme o Eterno tinha lhe falado. E vimos que ele edificou um altar, tanto no um, quanto em um, quanto no outro episódio. Edificou um altar ao Eterno. Então foram todos esses paralelos. Claro, ainda assim, que essas duas histórias, apesar de todos esses paralelos, elas são diferentes. Aquilo que deveria ser sacrificado, por exemplo, é diferente. Porque, claro, apesar de ter sido com certeza difícil para Abraão sair da casa do pai dele e deixar tudo para trás e ir para um lugar que ele não sabia onde, foi muito mais difícil, certamente, você levar o filho único dele, o filho da promessa, para ser sacrificado. Claro, existe uma diferença muito grande aqui entre uma coisa e outra. Foi algo muito mais, um peso muito maior, a Akedah. Mas tem algo além ainda também, para a gente fechar o nosso entendimento e entender o que aconteceu com Abraão aqui. Responder a nossa pergunta lá, por que Abraão aceitou o chamado? E esse aqui também, por que ele aceitou isso, sem questionar? Vamos pensar em recompensas que ele teve a partir da sua obediência. Lá em Gênesis 12, 2, é muito claro. O Eterno diz para ele qual vai ser a recompensa. Se você me seguir, se você sair da tua terra
e for para onde eu vou te mostrar, eu farei de ti uma grande nação. Os teus descendentes, que você vai gerar, vão se tornar uma nação, de tão numerosos que eles vão ser. Né? É isso que o Eterno fala para ele. Então, existe uma recompensa que o Eterno diz aqui, pelo ato de obediência dele. Mas e lá na Akedá? Lá no sacrifício de Isaac? Qual que foi a promessa de recompensa? No texto da Torá. A Torá não diz. O Eterno não diz para ele que teria uma recompensa se ele fizesse aquilo, como ele disse aqui no chamado. Então, o que isso significa? Se existem, então, paralelos claros entre o chamado de Abraão e o episódio do sacrifício de Isaac, por que um tem recompensa e o outro não? Ou seja, todo o resto teve igual. O que a Torá quer dizer com eles? E como que a gente pode responder, então, a nossa pergunta? Por que Abraão seguiu o Eterno? Por que ele aceitou esse chamado? Por que ele deu esse passo de fé? Né? Vamos pensar, agora eu vou dar um exemplo aqui. Vamos pensar assim, você se coloca agora como se você fosse um cientista. Esse é um exemplo que um rabino, no estudo que eu me baseei, ele deu, e eu achei muito interessante, que tem muito a ver com isso, para a gente pensar o que é isso. Um cientista, você é um cientista da área de saúde, e você está desenvolvendo uma pesquisa muito importante, muito boa e muito relevante sobre o câncer, sobre o combate ao câncer. Né? Que vai ser uma bênção para muitas pessoas. E você se dedica muito a isso. Mas você tem uma família, você tem filhos, aos quais você também se dedica. Né? E acontece em um certo momento, chega lá o seu supervisor na universidade e diz: olha, tem uma proposta excelente para você. Você vai desenvolver um projeto ainda maior, que vai ser ainda mais, assim, vai ser ainda melhor para o mundo inteiro. Porque é um projeto grande e como você desenvolveu essa pesquisa aqui, você tem capacidade para apoiar esse novo projeto. E você vai encabeçar ele e você vai ser uma bênção para o mundo inteiro, não só para o teu país. Só que tem um detalhe. Você vai ter que ir lá para a Noruega, que é lá que está sendo feita a pesquisa. Então você vai ter que ir lá e ficar morando lá. E aí esse cientista, você que é o cientista, você ficaria num impasse, né? Porque você ia ter que deixar tudo aqui, talvez até a sua família, e ir para lá. E talvez você não veria sua família assim pessoalmente por muitos e muitos meses. Por conta do seu trabalho, da sua pesquisa. E aí a gente pensa, esse cientista ele pensaria sobre sua identidade. Quem ele é? Ele é um cientista que está fazendo bem para a humanidade, que está contribuindo com a sociedade e pode contribuir com o mundo inteiro, e que acontece dele ter uma família. Ele é um cientista, mas ele tem uma família. Ou ele é um pai de família que ama os seus filhos, que se dedica a eles, e que acontece de ter como sua profissão a ciência. O fato dele ser cientista é apenas a sua profissão. Percebem que existe uma diferença? É a mesma pessoa, a mesma coisa, mas a percepção que ele tem de si pode ser ou uma ou outra. E isso vai influenciar a decisão que ele vai tomar, se de fato ele vai para a Noruega, ou se ele vai falar, não, eu prefiro ficar aqui e vou ficar com a minha família. Eu sei que eu poderia abençoar o mundo inteiro, mas eu acho que eu prefiro ficar aqui com a minha família e contribuir com o meu país aqui, tá bom. Não estou falando que um é bom e que o outro é ruim, tá? Não é que um é bom e o outro é ruim. É uma questão dele se definir. Qual é a identidade dele? Se ele disser que a identidade dele é cientista, eu sou o cientista, ele vai para a Noruega. Se ele disser, eu sou o pai de família, e ser cientista é só minha profissão, ele não vai para a Noruega. Entenderam a analogia? É uma questão que define a identidade dele. Quem ele é. Né? A escolha que ele vai tomar vai dizer quem ele é. Basicamente isso. Né? Abraão,
que, lembrem, tinha se disposto a fazer um nome para o irmão dele, tomando a sobrinha, Sarai, como esposa, para perpetuar o nome do irmão dele, para que não fosse findado o legado do irmão dele, que havia falecido, também faz essa escolha relacionada à sua identidade. Ele escolhe seguir o Eterno, porque ele estava disposto, e a Torá já nos tinha dado essa dica lá em Gênesis 11, ele estava disposto a se anular. A se anular. Anular o seu eu, a sua vontade, o seu querer. Ele estava disposto a isso, a se anular. E ser visto como o quê? Quem é Abraão? Aquele é um homem de Deus. Porque o que Deus fala para ele, ele faz. Então, quando ele toma essa decisão de seguir o Eterno, sim, ele dá um passo de fé, mas ela é baseada em quê? A essa característica dele de se anular. A prontidão dele em se anular em favor do outro. É relacionado a isso. A identidade dele como, de fato, homem de Deus. Amigo de Deus, não é por acaso que ele é chamado assim. Né? É isso. Ao ponto de entregar o próprio filho, se fosse necessário. Em sacrifício, né? Se fosse necessário. E tem um detalhe a mais nessa questão dele se anular lá em Gênesis 22, que eu também não tinha prestado atenção. Então, Gênesis 22, 2, falando sobre Isaac, né? E oferece-o ali como oferta de elevação. Olá. Nós sabemos que a Torá diferencia vários tipos de sacrifícios, né? De vários tipos de ofertas. E o que o Eterno fala sobre Isaac, quando ele dá essa ordem para Abraão, ele diz, oferta de elevação, olá. Esse era o tipo de oferta que Isaac representaria. Né? Olá. Então vamos lá para Vaikra 1, Levítico 1, para ver o que diz Levítico sobre que característica tinha a oferta de elevação, esse olá. Que na versão do Ferreira de Almeida é traduzido como holocausto. Mas o termo olá é elevar, vem do verbo lalot, que é elevação mesmo, tá? Oferta de elevação. Então, Levítico 1, verso 9. E o sacerdote fará queimar tudo sobre o altar. É uma oferta de elevação, oferta queimada, aceita com agrado pelo Eterno. Era uma oferta que se queimava tudo. Não se deixava sobra nenhuma da oferta de elevação. Ao contrário de outras, que o sacerdote comia uma parte. Lembra que tem algumas que ficava uma parte com o sacerdote, ou com a pessoa que levava. Ou lá não. Era tudo consumido pelo fogo. Tudo. Não podia sobrar nada. Esse era o olá. É dito, né, os sábios dizem que essa era a maior forma de... Olha só o que se diz. Era a maior forma de sacrifício de todas as que tem ali na Torá. A maior forma de sacrifício. O que é, meus irmãos, você se anular a tal ponto de, se o Eterno dizer, leva o teu filho e sacrifica ele para mim, você ir fazer? Senão você se anular por completo, tudo, você apagar todo o seu eu, deixar ele se consumir inteiro, não sobrar nada do seu eu, da sua carne, da sua vontade. Não é isso? Não é um olá? Isso também? Você se entregar por completo ao Eterno é um olá. Aqui fala que o Eterno aceitava com agrado a olá, a oferta de elevação. E muitas pessoas que não conhecem o Eterno, não conhecem a Torá, não conhecem a palavra, elas falam, olha só, Deus pedia sacrifícios e ele gostava do cheiro de carne queimando. Porque os deuses pagãos, né, tinha muito essa questão dos sacrifícios que eram feitos, porque eles gostavam, eu já li, quem já leu a Odisseia, né, Ilíada, lá, os livros de Homero, vai ver muito isso. Porque os deuses gostavam do cheiro da carne queimando. E aqui também fala então que o Eterno se agradava com o cheiro, então também era assim? Não. Não é por isso que fala que o Eterno aceitava com agrado. É porque isso aqui simbolizava a entrega completa da pessoa para Ele.
Não era o sacrifício em si. Os sacrifícios na Torá nunca foram para ele. O Eterno, ele mesmo fala lá nos profetas, ele não precisa de sacrifício. Nunca precisou. Sempre foi para nós, sempre foi para o homem, para o ser humano, sempre foi para nós. Para que nós entendêssemos alguma coisa. E aqui não é diferente. Diz que ele aceitava com agrado por causa disso, porque era o símbolo de uma entrega completa, total a ele. E aí a gente pensa então, quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado, e o Eterno a Torá não fala que o Eterno prometeu para ele alguma recompensa, como tinha prometido lá em Gênesis 12, o que estava na cabeça de Abraão? Será? A Brit Hadashah diz que, ele, em Hebreus 11, né, que ele cria que o Eterno poderia ressuscitar o seu filho. Né? Se de fato ele fosse e sacrificasse, ele cria que o Eterno ressuscitaria. E eu creio que sim. Mas o que estava por trás dessa crença dele? O que ele estava esperando com isso? Se lá no seu chamado, lembrem que existe um paralelo entre as duas histórias. Se lá no chamado dele, lá no início, lá em Gênesis 12, aqui em Gênesis 12, houve uma recompensa, houve. Aqui com Isaac, que ele já estava vendo a recompensa lá do chamado dele, que Isaac era o filho da promessa. Estava vendo o seu filho ali, aquela era a recompensa lá do chamado, da obediência dele ao chamado. Mesmo que o Eterno não tenha dito, que a Torá não diga, será que ele não já sabia que existiria uma recompensa ao seu ato de obediência? E ele não foi pensando nisso? E será que essa recompensa não estava ligada a uma outra coisa que o Eterno disse lá no começo, lá, aqui em Gênesis 12? Que não necessariamente era cumprida só por Isaac? Como assim? Então, Gênesis 12, 3. E serão benditas em ti todas as famílias da terra. A primeira promessa era que ele teria um descendente, que foi Isaac, e esse descendente geraria uma nação, né, o povo de Israel. Mas era o povo de Israel. E aqui o Eterno diz que por meio dele todas as famílias da terra seriam benditas, seriam abençoadas. Todas. Será que Abraão não tinha uma certa consciência de que essa promessa aqui não seria cumprida só com Isaac? Porque Isaac era a promessa, né, do povo de Israel, da nação, que ele geraria uma nação como descendência. Quando a gente vai lá para Yohanan, João 8,56, Yeshua diz algo que deixa, né, aquele grupo de fariseus perplexos. E ele diz o seguinte, João 8,56. Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. Ele o viu e então se regozijou. Daí eles até perguntam, mas você não tem nem 50 anos e você diz que viu Abraão, que viveu milhares de anos atrás, como assim? Mas Yeshua diz que Abraão viu o dia dele, de Yeshua, e que se alegrou por isso. E diz que ele creu na ressurreição do Isaac, né? Minha opinião agora é uma coisa minha teoria é minha, para fechar aqui, né? Minha teoria é minha. Creio eu que Abraão sabia que haveria uma recompensa se ele, de novo, se entregasse por completo ao Eterno, se entregasse o seu próprio filho como sacrifício eterno, que estaria ligada com por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso é algo que eu creio, tá? Coisa minha, teoria minha. O que a Torá fala? O que apareceu quando Abraão estava prestes a sacrificar, né, prestes a descer o machado sobre Yitzhak? Aparece o anjo, a gente sabe, né? E fala, não faça isso. E o que aparece enroscado na árvore? Um carneiro. Carneiro enroscado pelo chifre. Carneiro. O carneiro é o que do cordeiro? O carneiro é o que do cordeiro?
Cordeiro é o que do carneiro? Cordeiro é o filho do carneiro. Carneiro é o pai do cordeiro. Olha só. Creio eu que Abraão entendeu ali a mensagem e qual seria a recompensa do seu entregar-se por completo. O carneiro, o pai do cordeiro, apareceu lá, naquele instante. Como se o Eterno dissesse, ó, o sacrifício que você fez no teu coração, Abraão, eu, como pai do cordeiro, também vou fazer. E eu estou me mostrando para você aqui, eu, o pai, o carneiro é o pai do cordeiro. Eu vou fazer esse sacrifício também que você fez no teu coração. Como recompensa ao teu ato de obediência. Então, meus irmãos, essa história do chamado de Abraão, aqui da paraxá de hoje, e essa aqui da Akedat Yitzhak, tem a ver, ela é sobre se anular por completo. Exatamente. Renúncia. Renúncia completa. E assumir uma identidade conectada com o Eterno. Foi por isso, claro, que se não acontecesse isso com Abraão, eu creio que Yeshua viria de alguma forma, o Eterno providenciaria de alguma forma. Mas esse ato aqui de Abraão foi crucial para que fosse estabelecida a vinda e o sacrifício de Yeshua no madeiro. Para que aí sim, por meio de Abraão, porque Yeshua veio da descendência também de Abraão, todas as famílias da terra fossem abençoadas, pudessem ser abençoadas. Amém? Então é sobre renúncia. Abraão, não é por acaso que ele é chamado o pai da fé. Não é por acaso que ele foi e deu o passo de fé. É porque ele estava disposto a se anular, a renunciar ao seu eu. De uma maneira tão grande, que correspondia a um olá, a uma oferta de elevação para o Eterno, que foi aceita com agrado. Amém? Então é isso, eu agradeço a todos então, pela atenção. Vou passar então o irmão Vandeir, que vai fazer então o encerramento. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Obrigado, Yaakov, né, pela sua disposição. יברכך אדוני וישמרך, יאיר אדוני פניו לגע ויחונך, יישא אדוני פניו אליך, וישם לך שלום. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e põe em ti shalom. Shabbat shalom lekulam.